Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai iniciar mais um módulo da nossa disciplina. Olha que maravilha! Esse módulo é o módulo 5 e a gente vai falar sobre o tratamento de erros em Python, né? A gente precisa aí tratar alguns erros e algumas exceções quando aparecem nos nossos códigos, belezinha? Então, vamos ver exatamente como é que isso funciona. Lembra lá, né, que a gente tinha alguns erros, né? E algumas exceções quando a gente executava um comando errado ou apresentava algumas coisas que foram não condizentes com a linguagem. Como, por exemplo, apareceu para a gente o value error, ou name error, zero division error, index error ou type error. Esses são algumas exceções, alguns nomes de exceções que aparecem para a gente quando a gente causa algum erro no nosso algoritmo, beleza? Nos nossos códigos. Então, para a gente apareceu lá o value error, né? Quando a gente fez, né, aquele códigozinho para ele converter, né, um valor que era em string para um inteiro. E aí apareceu esse value error. Exatamente isso acontece, né, nesses comandos. O zero division error é novo para a gente, né? Isso acontece geralmente quando a gente quer dividir alguma coisa por zero. Isso na matemática isso não existe, né? É uma indeterminação. E aí aparece esse erro aqui. O type error é quando a gente coloca um comando do Python de forma equivocada ou quando a gente esquece de declarar alguma variável, né? E aí ele dá um type error. Beleza, aqui tem alguns erros, né, algumas exceções que já apareceram para a gente, mas o Python ele contém, né, inúmeras exceções, são muitas e muitas listas de exceções que o Python contém. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar uma lista imensa de exceções para trabalhar. E claro, vocês não precisam decorar tudo, entendeu? Basicamente, quando vocês encontrarem um desse tipo, vocês pesquisam a lista aí, começam, né, a tratar esses erros e essas exceções. É importante, né, conhecer algumas para que a gente possa ambientar e saber como tratá-las. Belezinha? Ó, a gente vai ter então aqui, ó, o type error, né, quando a gente vai tentar dividir um número por uma string, né? E aí tem esse operador aqui que não é compatível com esse cálculo, né? A gente não consegue fazer isso. E aí ele dá um type error. Percebe que eu tentei dividir 2 por uma string e isso não foi possível. O name error ocorreu lá quando eu fui executar o print, né? Que é um comando já do Python e eu usei o M, né? Não o N. Então, quando a gente coloca um comando de forma equivocada, também dá um erro, porque o nosso interpretador reconhece que aquele comando não existe, entendeu? E aí ele dá um name error, beleza? O value error ocorreu ali quando eu quis, né, converter um valor. No caso, eu quis converter aqui o nome, uma string, o texto 10 por um inteiro, e isso não foi possível. Beleza? Então, aqui é o nome de algumas exceções que ocorrem geralmente na linguagem Python. Beleza, para a gente poder tratar então esses erros, a gente usa o comando try except. O try e o try except, esse comando, ele basicamente vai tentar fazer alguma coisa. Caso dê erro, então ele executa o except. Belezinha? Então, olha só, vem comigo que a gente vai aprender como é que esse comando funciona. O try vai executar esse bloco aqui. Seria ali o bloco tentativo. Caso dê erro, ele vem para o except. E aí executa o bloco de exceção. Belezinha? E aí eu tenho aqui um exemplo, né? Ao invés de eu só colocar nota, recebe o input de um usuário e converte para inteiro, eu basicamente uso o try except. Ele vai tentar, né, converter esse valor para inteiro. Se caso der erro, ele vai dizer informe um número válido. Porque de fato é esse erro que a gente geralmente se depara, né? Quando a gente coloca um número, um valor que não é um número, por exemplo, arroz, ou o texto 10, então, quando ele vai converter, ele não consegue fazer isso e aí ele dá um erro. Belezinha? E aí mostra uma exceção. E aí, se caso mostrar de fato a exceção, ele vai executar esse bloco aqui, ó. Informe um número válido. Belezinha?
Ah, mas eu também posso colocar mais alguns adicionais nesse try except, que é o comando else e o finally. O else e o finally, eles são adicionais que eu posso colocar no meu try except. Como por exemplo, nesse caso aqui, eu posso dizer que o else é o bloco nenhum erro. Ou seja, quando eu vou tentar fazer alguma coisa e não deu nenhum erro, beleza. Então ele executa esse bloco aqui de nenhum erro. Belezinha? Ah, e o finally? O finally, ele vai executar independente do que acontecer no try, seja erro ou seja sucesso. Independente do que acontecer no try, ele vai ter que executar o final. Beleza? Então seria ali o bloco de finalmente. Belezinha? E aí, né, a gente consegue, né, então, tratar os erros com esse comando. O try, except, else e finally. Belezinha, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente vai também praticar alguns exercícios referentes a essa aula e para que a gente possa fixar elas na nossa mente. Belezinha, pessoal? Então, tchau, tchau.